Bom. Vamos esperando o seu Facebook chamando as pessoas. Que beleza. Vamos ver quem que o Facebook vai convidando aqui. Fabiana, gente, como sempre, vão dando oi, dizendo de onde vocês são. Eu vou lembrando, mas vai demorar. Vão dando oi, vão me dizendo de onde vocês são. Ó, o Clemilson aí, que beleza, meu querido. Bom te ver por aqui. Eu também estou aqui no Instagram, então o pessoal do Instagram que está entrando também vai dando oi, dizendo de onde vocês são, assim fica legal para eu também saber quem está me acompanhando aqui pelo Insta. A Fabiane, oi Fabiane, bem-vinda, Maceió. Hoje a gente tem um tema me parece super relevante, super interessante, vou tentar falar de um lugar diferente, né, do comum. Vou falar de competências sociais. Esse é um tema que muita gente fala, mas em geral as pessoas falam desde do lugar das habilidades sociais. E eu vou tentar falar um pouquinho de competências sociais e como que a reabilitação enxerga um pouquinho diferente o tema das habilidades sociais, como que a gente entende por competência social e por que competência social é diferente de habilidades sociais. Então, enquanto o Facebook está convidando as pessoas, a Paula de Castro dos Santos chegou, quem mais aqui? Deixa eu ver se eu consigo... A Andréia de Goiânia, oi Andréia, seja bem-vinda. Obrigado, Gabi, que está aqui no Insta. Eu vou aproveitar, enquanto vocês também estão chegando, eu vou aproveitando e compartilhando. Peço para vocês compartilharem, marcarem os amigos, isso faz toda a diferença para a gente conseguir chegar em mais pessoas. Deixa eu compartilhar aqui na minha página também. Assim eu consigo chamar a galera que está na minha página profissional. É uma pena, eu queria fazer as lives desde lá, porque tem muita gente lá que está super interessada nos temas, mas a gente não consegue, eu não estou conseguindo, inclusive se alguém souber como que faz, a gente já chegou a conseguir fazer, mas de um tempo para cá eu não estou conseguindo mais fazer desde a página profissional. De qualquer jeito, enquanto eu vou aqui chamando a turma, marcando, deixa eu dar um publicar aqui. A Carla aqui pelo Insta. Oi, Carla, seja bem-vinda. Quem mais que está aqui no Face? Vamos ver. Bom, é isso. O pessoal já está se marcando, está dando oi, boa noite, todo mundo que está chegando, agradecendo todo mundo que está participando. Deixa eu dar alguns comentários iniciais antes de já começar direto no tema, tá? A gente tem alguns comentários. Oi, Carla, bem-vinda. A gente tem alguns comentários legais para fazer a respeito de coisas que eu estou produzindo nas redes e um pouco do trabalho que eu venho fazendo. A primeira coisa, eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu não falei com muito cuidado, mas queria falar aqui, é do meu YouTube. O meu YouTube, eu acho que ele tá ficando bonito. Então, deem uma olhadinha depois no YouTube. A Cida perguntou qual que é o tema. Cida, eu vou falar sobre desenvolvimento de competências sociais na infância, mas um olhar desde a reabilitação, tá? Oi para a Aline, que está por aqui no Insta. Oi para a Cida, seja bem-vinda, Cida. Então, depois dê uma olhadinha no meu YouTube, porque o que eu estou fazendo lá no meu YouTube, né? No fim das contas, eu estou pondo, são 3 playlists que eu criei. Tem uma playlist que é só das lives que eu falo sozinho, que são as lives de segunda. Tem uma playlist que são as lives que eu entrevisto pessoas, né? Então, também está super legal essa playlist, porque a gente está sempre adicionando novas pessoas que estão participando. Por exemplo, semana passada, quem perdeu, a gente entrevistou a doutora Candice, do Rio Grande do Sul. Eu estava em Porto Alegre, então aproveitei, visitei, fui dar uma aula para a Candice e para a Luciana Tisser, aproveitei e entrevistei a Candi.
Então, super legal poder deixar depois registrado, porque a gente falou sobre um tema que é pouquíssimo falado por aí, que é avaliação neuropsicológica nos tumores cerebrais, tá? E toda segunda eu também faço as minhas lives por aqui e depois eu vou lá e posto no meu YouTube esse material. Então, vocês têm lá materiais longos de 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, 1 hora e 20 às vezes, né? E eu também tenho uma outra playlist que é um pouquinho mais curtinha, mas é uma playlist que eu também tenho muito carinho, quero trabalhar mais nela, que são de dicas, pequenos videozinhos de 10, 5, 15 minutos, mas que são dicas curtas de como lidar com algumas questões em neuropsia e na clínica, tá? Então, com isso, vocês já podem conhecer um pouco melhor o meu canal. Então, procura Thiago Ribeiro no YouTube, que vocês vão encontrando, e eu acho que está ficando um lugarzinho legal. A gente ainda vai trabalhar para ficar um lugar mais legal ainda, mas por enquanto já está ficando um lugarzinho legal, tá? Chegou a Viviane de Rondônia, a Rose, a Juliana Damasceno, aqui pelo Insta, a Marceli, e a Aline está perguntando aqui no Insta qual é o meu canal no YouTube. Se eu não me engano, é Thiago Ribeiro Brain, de cérebro, mas procura Thiago Ribeiro que você vai me encontrar, tá? Eu tinha pedido o Thiago Ribeiro, mas por algum... Eles falaram que sim, mas depois eles não me liberaram. Então, acho que deve ter outro Thiago Ribeiro por aí. Então, procura Thiago Ribeiro e aí você vai ver a minha cara lá, vai ficar fácil de encontrar. Tá bom, gente? Esse é o recado. O outro recado é que eu também tenho um blog, thiagoribeiro.com.br, e eu sempre adiciono textos lá, tá? Coisas que eu vou escrevendo sobre reabilitação e terapia. Então, acho que são canais que a gente tem de comunicação. Agradeço todo mundo que participa e que dá ideias. Eu ouço todas as ideias as que são possíveis de trabalhar e eu trabalho, né? Por exemplo, na semana passada alguém me falou no meu YouTube, Thiago, 1 hora é muito tempo para vídeo do YouTube, né? E eu concordo, eu fico até envergonhado, assim, né? Porque, na verdade, são as lives que eu estou usando como repositório YouTube. Eu preciso criar vergonha na cara e começar a produzir conteúdo específico para o YouTube. Mas, de qualquer jeito, por enquanto eu não estou conseguindo, por falta de tempo e porque consome muito tempo produzir os cursos que a gente oferece aqui para vocês, né? Bom, deixa eu dar oi para as pessoas que estão chegando, senão eu não consigo. O Ademir de Cacoal, Jean, oi Jean, tudo bem? Fabiana da Silva, Maria José, Patrícia de Rondônia, o Breno, a Ana Paula. Ana Paula, a gente já está começando, viu? Então, é muito complexo eu conseguir produzir todo o conteúdo, por mais que eu tenha uma equipe, pessoas do meu lado me ajudando bastante, tá? E o curso que a gente está divulgando agora, que a gente começou semana passada a fazer a divulgação e que está bem bonito, é o curso de reabilitação infantil, reabilitação neuropsicológica integrativa infantil. Então, eu já vou deixar aqui o link, vou até fixar ele aqui na nossa discussão do Face, para todo mundo que tiver interesse dar uma zapiada, conhecer ele. Ele é um curso de 20 horas, né? E ele é dividido em 3 temas de 6 horas cada um, mais uma aula de 2 horas extra. Então, ele é um curso que fala de reabilitação neuropsia da infância em LEA, lesão encefálica adquirida, 6 horas de reab infantil de TDAH e 6 horas de reab infantil de dislexia. E o mais legal do reab infantil de LED, lesão encefálica adquirida, é que nessa aula também a gente fala muito sobre avaliação integrativa com reabilitação e os paradigmas principais da reabilitação integrativa. E eu tenho uma aula que inclusive é a aula bônus, que eu falo um pouquinho de tudo isso, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, deixei o link aí para vocês conhecerem. Enfim, vai ser um prazer ter vocês como alunos no nosso curso. Deixa eu começar a falar, então, do tema principal de hoje, que é competência social, tá? Na infância e um pouquinho indo para a adolescência. E eu acho que esse é um tema muito relevante para a gente. Por quê?
Porque, principalmente quando eu trabalho desde da área da TCC, né? Quando eu falo da TCC, em geral, o termo que a TCC mais usa não é bem competência social. O termo que a TCC mais utiliza, né, são as habilidades sociais. Então, no conjunto de habilidades sociais, a gente tem milhões de mini habilidadezinhas e alguns autores aumentam o termo habilidades sociais e vão falar também de habilidades pró-sociais, outros vão falar de habilidades emocionais, socioemocionais mais amplas, né? Então, antigamente a gente falava habilidades sociais, então aqui os grandes representantes do Brasil, a gente tinha os Delprete, depois entrou muito em voga o termo habilidades socioemocionais, que eu acho que é um termo que expande bastante o conteúdo, só que quando a gente começa a falar de habilidades socioemocionais, então entra um monte de coisa, como identificação de face emocional, identificação de emoções, identificação de empatia, identificação de teoria da mente, então deu uma super expandida na temática, né, quando a gente fala de socioemocional. Enfim, e tudo isso está dentro desse grande bolo também, então alguns autores, alguns neuropsicólogos, então começam a falar também de outra coisa, que são as funções executivas quentes, tomada de decisão afetiva, postergação da gratificação, capacidade de lidar com frustração. Fica um bololô, assim, do tipo, tá, e aí o que é o que, o que é o que, o que é o que, né? Para mim, pelo menos, fica um super bololô de assuntos, de temas, de conteúdos, né? E aí, como eu trabalho na clínica com TCC e também com neuropsi, fica um pouco difícil saber, tá, mas até onde é o quê, até onde não é. Então, eu pensei em começar o nosso encontro de hoje, como eu sou meio chatinho com essa coisa de tentar definir um pouco, tanto historicamente, quanto definir um pouco a terminologia, eu pensei que a gente poderia começar discutindo um pouco do porquê que a gente fala em habilidades sociais e não... em competência social, desculpa, e não habilidades sociais. Ou quando a gente fala de habilidades sociais e quando a gente fala de competência social, né? Esses dois termos estão em interjogo, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a gente pensa em habilidades sociais, esse termo está muito relacionado a um conjunto de habilidades, né? E junto com essas habilidades vem a ideia de que se eu treinar, e eu desenvolver essas habilidades, né? E eu conseguir dominar essas habilidades, eu vou ser melhor aceito no meu grupo social, eu vou ser uma pessoa muito mais bem aceita nos grupos sociais, e eu vou conseguir ter amigos, enfim, e vou me dar melhor, né? Então, é um pouco a ideia de que eu teria um conjunto de habilidades, eu teria um conjunto de um set, né? Um conjunto mesmo de skills, de habilidades, e que se eu me desenvolver nessas habilidades, eu vou ter mais sucesso, eu vou ser uma pessoa mais adequada, então aí eu teria habilidade, capacidade de detectar a emoção dos outros, enfim, e tudo mais. Então, não é que esse termo é ruim, não é que esse termo não é adequado, nem tudo isso, mas a grande questão, né, da competência social é que não é só ter as habilidades. Quando a gente começa a falar sobre competência social, a gente começa a falar também sobre conseguir empregar essas habilidades da maneira adequada, né? E aí que eu acho que vem um pouquinho dessa diferenciação entre habilidades e competência. E talvez, de novo, vou falar aquilo que eu falei bastante e ando tentando... eu sempre tento pensar como os meus alunos, meus ouvintes, meus colegas de clínica, né? Eu tenho muito medo de ficar chovendo no molhado aqui e falar coisas que já são claras, mas quando eu estou falando em habilidades, em treino de habilidades, isso é um pouco como a ideia de reabilitação de uma função, né? Eu reabilito função cognitiva, eu reabilito memória, eu reabilito atenção, eu reabilito linguagem, mas eu não estou vendo aonde a linguagem, a memória, o planejamento está dentro da vida do paciente, né? Quando eu começo a pensar em competência social, eu já estou pensando em outra coisa.
quais dessas habilidades eu preciso que o meu paciente X, o Joãozinho, a Mariazinha, precisam para determinado ambiente, determinada situação, para que naquela situação ou naquele ambiente específico ele tenha um pouco mais de sucesso social, né? Então, é a mesma coisa quando eu digo em rehab das funções neuropsicológicas, que, por exemplo, o paciente, seu Flávio, perdeu a memória, eu não vou treinar a memória dele a memória como uma grande função. Eu vou descobrir aonde que o seu Flávio perdeu a memória. O seu Flávio perdeu a memória, por exemplo, para decorar os próximos eventos da vida dele, a tal da memória prospectiva, né? A memória para o futuro, ele está com uma amnésia anterógrada. Então, eu preciso ensinar o seu Flávio ferramentas ou habilidades que ajudem ele a se planejar melhor para o futuro. E isso daqui a gente chama de uma reabilitação neuropsicológica que está olhando para a vida real, né? Com foco na vida real e não especificamente com foco na função. Falava disso nesse fim de semana em Porto Alegre. A grande diferença entre a reabilitação cognitiva e a reabilitação neuropsicológica é que na reabilitação cognitiva o foco é na função, né? Memória. Enquanto que na reabilitação neuropsicológica, isso é uma definição velha, né? Ainda de 97, mas na neuropsicológica eu vou ver a vida real do paciente. Então, se a gente, eu não sei quem que me acompanha aqui desde 2016, já vão lembrando do que eu sempre falo da importância da análise funcional, mas quando a gente vai falar de competência social versus habilidades sociais, a grande diferença é que eu tenho que ter em mente na hora do processo de reabilitação qual é a situação difícil social que esse paciente está vivenciando. Então, no caso do meu paciente, possivelmente eu tenha, possivelmente não, em todos os meus pacientes eu sempre tenho que fazer uma análise funcional para que possivelmente eu consiga descrever bem a falha, bem a situação problemática e assim eu definir qual competência social é importante. Porque, por exemplo, existem pessoas, né, que têm habilidades sociais, então sabem falar, sabem se expressar, têm os comportamentos, né, sabem pedir por favor, sabem pedir desculpa, mas não sabe ou não tem certeza como usar em situações específicas, né? Então tem gente que, por exemplo, vai saber usar muito bem em situações de trabalho, ou a criança vai saber usar muito bem em casa, mas quando tiver que empregar na escola, ou quando tiver que usar no trabalho, por exemplo, né, um adulto, ou um adolescente, ele sabe muito bem as regras da escola, mas na hora que ele está no grupo dele, dos amigos, ele não consegue. Então, o problema não é não ter habilidades sociais, o problema é saber empregar. Existe um outro grupo de adolescentes que o problema não é não ter, o problema aí já é outro. O problema é não conseguir ler o outro, não conseguir ler o momento certo de usar a habilidade, né? Então, esse menino, essa menina que não sabe ler exatamente... Aí já é outro. Opa, deu uma travada aqui. Esse jovem que não consegue ler o outro, que a grande dificuldade dele está no momento da leitura, né? E claro que a gente não vai falar que leitura é empatia, ipsis literis, mas tem um pouquinho dessa capacidade de conseguir entender a emoção do alheio, do outro paciente, do outro sujeito, de interpretar corretamente a realidade social ou reagir de maneira apropriada emocionalmente, ou deixar de agir emocionalmente. Esse sujeito aqui, esse paciente, ele também tem as habilidades sociais, mas ele não sabe como empregar da melhor maneira. Existem outros ainda que até sabem usar de maneira corretamente, entre aspas, as habilidades sociais, mas o problema é que na hora de usar as habilidades sociais, isso vem junto com uma ansiedade social. Então, aí a gente vai dizendo que, além das habilidades sociais, né, a gente precisa entender o contexto, porque no contexto eu consigo matar que essa pessoa tem também, possivelmente, uma fobia social, e que para aquela competência social acontecer, ele vai precisar ter aí na mão dele habilidades para lidar com essa ansiedade.
por fim, tem crianças que sabem usar, tem jovens que sabem usar, mas não tão afim de usar, né? Pode ter aí uma questão desafiante, pode aí uma questão de não aceitar o grupo social, de não aceitar regras, de não gostar da escola, enfim, coisas mil que a gente ouve por aí na clínica, né? Então, não sei se isso faz sentido para vocês, e aí eu vou dar uma lida aqui nas mensagens que está todo mundo mandando, mas eu acho que o que a gente está discutindo aqui é algo de essencial importância, né? Habilidades sociais são as habilidades, são as skills, são o conjunto de comportamentos e manejos que eu tenho perante as situações que me aparecem. Competência social é algo muito mais complexo. É como eu ponho essas habilidades em ação perante um ambiente muito mais complexo e muito mais variável, né? Então, agradecendo todo mundo que está entrando, a Rose, a Renata, a Fabi de Recife. Rose, você está me perguntando uma especialização de neuropsia. Eu vou te falar que eu fui aí em Porto Alegre esse fim de semana das meninas do Instituto de Neuropsicologia do Rio Grande do Sul. Tá? Super legal. Rosângela de Planalto, a Bruna, querida de Santos, o Breno, boa noite. Quanta gente está por aqui. Então, vou agradecendo a entrada de vocês e, mais uma vez, pedindo para vocês compartilharem, chamarem os amigos e as amigas. Boa noite, Francileia, obrigado por estar vindo. Renancito, valeu, cara, vamos estudar sim. Quem mais? Rafaela, sou do Rio, uma mamãe em busca de informações. Legal, é isso aí, Rafaela. Aparecida de Minas. Então, obrigado para todo mundo que está compartilhando e participando, tá? Então, feito. Olha aí. A Márcia, aqui no Insta. A Natália, do perfil Pequeninhos. Convido vocês a seguir o trabalho da Natália. Ela começou agora um trabalho super bonito no Instagram, uma aluna muito querida. Ela criou um perfil que chama pequenininhos.nh, que é a Natália Eringer. Então, vão lá dar uma olhadinha. A Marise, de Brasília. Bom, dito inicialmente a diferença entre competência e habilidades sociais, então, aí vale dizer também que a competência social, ela também tem uma diferença da habilidade social, porque ela sempre vai estar na dependência do contexto, tá? Por que ela sempre vai estar na dependência do contexto? Vejam bem, vamos ver se a gente concorda nessa discussão. Enquanto eu digo que habilidades sociais seriam um conjunto de comportamentos amplos e que a gente usa para tudo, e a gente já está vendo que pelo jeito não é, a gente olha que a competência, ela vai depender muito do ambiente que você está. Então, por exemplo, eu que era um jovem, e quando eu era jovem, né, um Fundi 1, final de Fundi 1, início de Fundi 2, os meus grandes grupos eram família, escola e um ou outro amigo, sou um menino criado em avenida de cidade grande, não tem jeito, eu tinha que ter uma habilidade para estar com os meus amigos, uma habilidade para estar com a minha família, um conjunto de habilidades, né, e um conjunto de habilidades para estar com os amigos e na escola. Né? E aí eu poderia falar da competência social do Tiago, avaliando o quão bem ou quão mal eu me dava nesses grupos. Conforme eu fui evoluindo em direção a Fundi 2, início da adolescência, a gente começa a dizer, bom, pelo menos eu, Tiago, eu fui começando a andar de skate, eu trabalhava, com 14 anos eu comecei a trabalhar, por mais que eu comecei a dar aula até antes dos 14, mas assim, trabalhar de uma maneira um pouco mais vida adulta foi com 14, e depois eu saía do trabalho, tinha escola, saía do trabalho umas 6 da tarde, mentira, umas 8, e ia andar de skate. Então eu tinha as competências sociais para lidar com o trabalho adulto, né? Eu tinha as competências sociais para lidar com a escola e eu tinha que ter as competências sociais para lidar com a rua, com o skate, com a molecada que se divertia na rua. E eram competências muito distintas, né? Eu nunca vou esquecer que, entre outras coisas que aconteciam, né, num dia só, por exemplo, então eu indo para a escola, sei lá, eu fui assaltado um dia,
E na escola, por exemplo, eu tinha que lidar com notas e com a frustração de, às vezes, não ir bem em matemática. À tarde, eu ia para o trabalho, eu tinha, sei lá, meia hora, 2 horinhas para comer, 1h30, na verdade, para comer, descansar um pouquinho e ir para o trabalho. E aí, no trabalho, eu tinha que lidar com o chefe, com clientes, enfim, com o dia a dia da limpeza. Eu era assistente de limpeza, mas eu também era um pouco assistente geral e também fazia um pouco de recepção. E no fim do dia eu pegava meu skate e ia para a rua, e podia ter um dia que era só andar na rua e dar risada com os amigos e falar bobagem. Mas tinha dias que chegou a acontecer de gente vir querer brigar na rua. Eu lembro, nunca vou esquecer o dia que os meninos puseram bombinha para explodir na rua, e um senhor da rua achou que a gente fez isso para sacanear com ele, na casa dele. Então ele veio bater em todo mundo, e eu sempre fui meio assim, meio irritadinho com essa coisa de injustiça, né? E eu fui o único que não soltou a bombinha, porque eu achei que era uma baita sacanagem. Então eu falei, eu não vou soltar a bombinha. E quando o cara veio bater, eu falei, eu também não vou correr, porque não fui eu, né? E aí o cara bateu só em mim, né? Então, você vê, é super interessante a gente pensar em tudo isso, porque o que a gente está falando aqui, né, é que competência social te obriga a ter um conjunto de habilidades e saber moldá-las para cada ambiente. Não é tão simples. E dentro das habilidades sociais, e para avaliar a competência social de alguém, aqui já vem a primeira dica, né? Então, agradecendo todo mundo que está entrando agora e que eu ainda não dei boa noite, todo mundo que está aqui no Face e no Insta, a gente pode avaliar tanto componentes verbais quanto componentes não verbais. E esses 2 componentes são extremamente importantes das habilidades sociais. E aí talvez valha a pena a gente categorizar já a primeira grande habilidade, talvez a maior de todas as habilidades sociais que existe no planeta Terra, que é a comunicação, né? Comunicação, sem dúvida nenhuma, é a grande habilidade social, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, das não verbais: postura, como eu me posiciono perante o outro, vestimenta, higiene, né? Controle inibitório, né, numa conversação, minha capacidade de ler pistas não verbais do ambiente, né? Então, alguém se remexendo, né? É engraçado, eu não sei se vocês lembram disso, mas os mais velhos vão lembrar como aquele livro, O Corpo Fala, que foi um livro completamente esculhambado da psicologia no passado, né? Claro, até hoje ele é esculhambado, não veio hoje a ser um golden book, não é nada disso, não é um livro de ouro. Mas é engraçado como essa questão da análise social do comportamento não verbal voltou a ser um tema hot, um tema quente, um tema importante na psicologia, né? Então, veja como é importante aqui a gente poder conhecer um pouquinho do comportamento social, o que o não verbal fala, né, a postura, a respiração, os músculos, a expressão facial, os movimentos de ansiedade, as posições de ansiedade. Além disso, ainda falando das não verbais, a gente pode ver, por exemplo, que tipo de habilidade, competência, na verdade é mais competência do que habilidade, mas que tipo de competência os nossos pacientes têm que os podem ajudá-los a angariar um pouquinho de popularidade no ambiente social que eles têm. Então, por exemplo, um paciente que não tenha nenhum tipo de competência em videogame, tecnologia, esporte, dança, música, hoje ele é um adolescente um pouco em risco, porque ele não vai entender nada de games, ele não vai entender nada de tecnologia, ele não vai entender nada de nada. Então, ele também vai ser um paciente que possivelmente a competência social dele vai estar mais prejudicada. Vou dar uma pausa para mandar um beijo para a minha querida Renata, que está nos Estados Unidos, nossa professora do curso de adaptação curricular. Saudades, hein? A hora que você der um pulinho aqui no Brasil, vem dar uma live aqui, que nem as que a gente fez no ano passado. Além disso, falando em competências ainda, como que os nossos pacientes
lidam com, por exemplo, habilidades cognitivas, né? Como que eles resolvem problemas, como que eles lidam com a independência social, como que eles lidam, por exemplo, com a capacidade de ir para eventos sociais, né? Então, isso tudo está dentro do que a gente poderia chamar de componentes não verbais da competência social, e que isso vai ser uma barreira ou um facilitador, já que a gente adora falar da CIF, né? Isso pode ser a classificação internacional de funcionalidade, isso pode acabar sendo uma barreira ou um facilitador do prejuízo dos nossos pacientes, né? Um monte de gente está chegando, a Cibele, a Diana, a Silvia, a Cibele querida, enfim, a Flor, eu acho que é Flor, né? Aqui um monte de gente também chegando no Face. Eu vou dar uma pausinha e responder algumas perguntas. Dani, o Daniel, sempre querido, desde sempre também aqui comigo. Habilidades sociais é o mesmo que inteligência emocional? Dani, não, né? Não, definitivamente não. Habilidades sociais é uma teoria, é uma linha de trabalho da psicologia que vem especificamente lá de trás da psicologia comportamental e que tem por foco descobrir quais são os comportamentos, habilidades que a gente tem que desenvolver nos nossos pacientes para a gente ajudar eles a desenvolverem essas maiores competências e adequações sociais. Como eu estava falando, habilidade social é diferente de competência social, né? Competência é como você implementa as habilidades para que você tenha maior sucesso social. Inteligência emocional, na verdade, é outra coisa, e é uma teoria de um pesquisador específico, que inclusive teve muito debate, muito questionamento se ela é uma teoria adequada ou não, se a gente deveria ou não usar as inteligências emocionais, inteligências múltiplas, enfim, essa terminologia. Eu te falo que, como pesquisador, eu tenho um pouco de barreira de usar um pouco essas terminologias, por mais que eu curto até ler, por curiosidade, para entender qual foi a ideia, do que passava na cabeça do Goleman e tudo mais, mas eu não uso essa terminologia no meu dia a dia da clínica, nem no meu dia a dia da pesquisa, porque eu acho que usar a palavra inteligência já vem carregada com um monte de preconceitos, né? E dizer que alguém é mais inteligente emocionalmente que outra pessoa, para mim, é algo um pouco complicado. Na verdade, eu prefiro fatiar mesmo as habilidades emocionais e sociais e aí compreender quais delas eu preciso desenvolver ou quais não. Até por isso, né? Porque dizer que uma pessoa tem mais inteligência, eu brinquei isso esse fim de semana e já brinquei várias vezes aqui nas lives. Em geral, dizer que alguém é inteligente pode significar desde, tipo, você ter um puta raciocínio bom, até, putz, como você é carinhoso, né? Do tipo, que menino inteligente, só quer dizer que você é educado, carinhoso, sabe? Então, é uma palavra enviesada, tá? A Ivete falou, você deveria escrever um livro sobre a sua infância, me divirto com seus causos, em tempo. Aquele seu amigo que se vingou anos depois, tacando sua cabeça na parede, ainda é teu amigo? Não é meu amigo, por mais que eu tenha afeto, eu sempre pergunto sobre ele, porque o irmão dele, que era tão grande como ele, casou com a irmã de uma das minhas grandes amigas, assim, então, de alguma forma, esse pessoal ainda existe, Ivete. Eu tenho outras, na época que eu tinha cabelo, e eu sempre gostei de punk rock, eu tinha moicano, e na época que não tinha Neymar, né, então ter moicano era ser punk, e eu não era punk, mas eu gostava. E aí eu lembro de um dia com 11 ou 12 anos sair na rua com um moicano para a escola, e era pequenininho, meu moicano era baixinho, assim, eu sempre tive pouco cabelo, e tomar uns tapas na cara também de uns bêbados. Então um livro de infância seria engraçado, como desenvolver habilidades na marra, né? Roseli, depois dá uma olhada no link que eu coloquei aqui, Roseli. Esse é um curso de Rehab que eu indico, que é o meu, né? Mas indico talvez outros, principalmente os do Centro Paulista de Neuropsicologia, que é da Unifesp. Bom, enfim, expliquei na última live como funciona o CPN, e é um centro muito interessante. Seja bem-vinda, Sueli, querida. Amanda, tem um paciente, 16 anos, acidente de moto, sequelas de lesão pré-frontal. Se tornou agressivo e destemido. Alguma dica para reabilitar essa questão? Amanda, dezenas de dicas para te dar, milhões de dicas, mas você não me disse
nada sobre ele. Você me disse que ele está agressivo e destemido, mas você não me disse em que situações. Você me disse o quê? Você não me disse como. E aí é o que eu sempre digo em aula. O que é do mundo da avaliação, né? O que está ruim? E aí você descreve o que está ruim, né? Você topica o que está ruim. O mundo da reabilitação é um mundo do como. Como que ele faz e ele falha, como ele tenta e ele não consegue, ou como ele tenta e consegue, como que eu posso melhorar, como que ele era antes. Então, para pensar em rehab, a gente sempre pensa no como, tá? E para chegar no como, a gente só chega através de uma coisa que chama análise funcional do paciente, né? Não tem outra forma, tá? Então, eu acho que o que torna difícil, às vezes, eu dar dicas aqui na live, é isso. Eu preciso de situações muito específicas para eu poder pensar e levantar boas hipóteses e não ser leviano, tá bom? Stephanie, boa noite, querida. Márcia, seja bem-vinda. Cláudia, oi. Cida, beleza. Bom, voltando para cá, então, e aí vocês vão comentando ainda, tá? Obrigado a todo mundo que está compartilhando. Eu sou pidão de compartilhamento, então vou ficar pedindo compartilhamento infinitas vezes até vocês me odiarem, tá bom? Obrigado, compartilhem, marquem os amigos. Bom, eu falei que existem habilidades não verbais, vamos dizer assim, que são extremamente importantes na comunicação e que são extremamente importantes para as crianças que estão saindo do Fundi 1, enfim, colégio, Fundi 1, Fundi 2, né? É importante também para essa molecada que está saindo da primeira infância, indo para o Fundi 1 e depois vai para o Fundi 2, 3 grandes habilidades de comunicação e que são essenciais. A primeira é iniciar interações. Não tem como. Se a gente não ensinar a molecada como iniciar interações, né, isso diminui a competência social. A segunda delas é manter as comunicações, né? Eu acho que é bem óbvio essa, porque toda comunicação, toda interação pode gerar desavença, desentendimento, e por isso é tão importante a gente ensinar manutenção da comunicação. Vocês vão me perguntar, Thiago, como que inicia? Como que inicia vai depender também do grupo, né? Você tem 1000 técnicas para ensinar isso, e aí você pode ir lá para beber nas fontes da comunicação, dos treinos de habilidades sociais, mas aí a gente pode pensar em situações específicas. Eu lembro de um paciente, aqui especificamente, que ele tinha muita dificuldade de começar a fazer amigos. Ele estava começando, acho que a 8ª série, e ele não conseguia iniciar um papo, né? Então, com ele, o trabalho que a gente fez foi de ajudar ele a buscar grupos dentro da escola, né? Para ele aumentar a competência de iniciar conversações. E aí a gente conseguiu 2 coisas. Ele entrou nos escoteiros fora da escola, e 2, ele entrou para ser um representante de classe. E o que ganhou a 1000, né, foi o representante de classe. Porque logo ele entrou como representante de classe, ele veio desesperado, falar, virei, mas não sei o que fazer. E aí eu falei, calma que eu tenho umas ideias para representante de classe. A primeira ideia que você vai fazer é um pedágio solidário. E a gente vai fazer esse pedágio solidário com a turma para pegar comida ou dinheiro. Tal. O pedágio solidário fez ele, assim, foram tipo 10 meninas e 2 meninos. Foi um baita sucesso no nível do relacionamental. E ele virou o heróizinho da turma, né? E lá ele era o cara que ele falou assim, eu vou pedir, eu falei, você vai pedir também, mas você vai coordenar. Então você tem que falar com as meninas, oi, como que tá indo? Tá, né? Então, a segunda habilidade é como manter a comunicação social, é como manter, depois que você conseguiu, né, a interação social, como que você mantém. Então, também com ele, eu fazia várias coisinhas, do tipo, nessa coisa, para organizar o pedágio social, ele já pegou o WhatsApp de todas as meninas, né? Então, depois do pedágio, eu pedi para ele e para o amigo dele também tirarem fotos, e todas as meninas também, e eles criaram um grupo e tal. Então ele foi mandando as fotos, e assim ele foi mandando fotos particulares, foi conversando, e começou a interação. E claro que a terceira grande habilidade que a gente tem que ensinar, e aí já no nível bem, né, estou falando dos níveis mais linguísticos, é
a resolução de conflito, né? Então, quando acontece o conflito, como que você vai resolver? E ele também era outro paciente que tinha, assim, zero insight de como resolver conflito na linguagem. Não, muito baixo, assim, era um paciente que eu tinha um prazer enorme de atender ele, mas ele tinha uma dificuldade enorme, e o mais interessante é que ele achava que tudo que eu propunha era, tipo assim, sei lá, o Silvio Santos está propondo, ele achava que eu era o maior comunicador da face da terra, assim, sabe? Então ele sofria com tudo que eu propunha para ele, mas era muito legal trabalhar com ele, e foi dando certo, então eu fui falando para ele, olha, não, vamos conversar com essa menina, você está interessado nela? Manda uma mensagem, vamos conversar. Bom, e aí a gente foi indo, e foi ganhando vários passos na interação, e foi dando um sucesso bem bonito, tá? Enfim, o fim da infância e o começo da adolescência vai obrigando a gente a aprender novas habilidades, porque senão a competência vai diminuir muito, né? Eu tô vendo, e aí todos nós estamos vendo, que esse fim de semana aconteceram duas coisas muito graves, né? A primeira foi a final dos campeonatos estaduais, né? E a segunda foi a prisão do Lula, né? Então, esses dois temas, né, são temas pesados, né, para a grande maioria dos brasileiros. Ou um ou outro, né? Se você consegue estar fora dos dois temas, agradeça possivelmente aos seus pais e as habilidades que você desenvolveu na juventude, porque você é uma pessoa muito abençoada. Mas para um brasileiro classe média, né, e um brasileiro médio, nós somos seres humanos que nos importamos muito com o Fla-Flu, que virou a política, e o Fla-Flu, que é o futebol. Então, esse fim de semana, aqui em São Paulo, foi Corinthians e Palmeiras, né? Tipo, o clássico dos clássicos, e o Corinthians ganhou, sendo que o Palmeiras fez um gol e foi anulado, e eu não vi e tal, mas o que eu li é que foi anulado justamente porque o cara do Palmeiras pôs a mão, sei lá, estava dentro da área. Eu não entendi, eu não vi, só estou reproduzindo o que eu ouvi. Mas isso não importa, porque isso já faz virar um inferno a vida dos palmeirenses e aquela gozação eterna a vida dos corintianos. E a mesma coisa foi o Fla-Flu religioso, político, fundamental, filosófico do Lula, né? Então, de um lado, eu nunca vi tanta gente no meu Facebook escrevendo bem feito, e do outro lado, tanta gente falando, meu Deus, o Lula salvou o país. Então, essas coisas, essas habilidades para não perder amigos, tanto no futebol quanto na política, essa coisa de não, né, um monte de gente escrevendo, vocês devem ter recebido isso no Facebook, do tipo, se você é contra o Lula, escreva aqui que eu já te bloqueio, né? Tem uma galera assim. E a galera contra o Lula já falando assim, eu vou escrever mesmo, porque me bloqueia, te odeio, não sei o que, é uma coisa maluca, né? E aí qualquer coisa você já é bolsominion e não sei, essa maluquice toda que a gente está vivendo, de direita e esquerda, não sei o que, isso tudo tem uma base no fim da infância, no começo da adolescência, no ganho de algumas habilidades específicas para o jogo social, né? Então aqui está a habilidade de aprender a receber e fazer gozações, né? Mas principalmente de receber gozações, né? De fazer e receber provocações, que é um pouco diferente do que gozação, né? Gozação é mais o bullying mesmo, né? E em geral o bullying ele dá um pouco na árvore familiar, né? É aquele tio que te chama de tampinha, é o tio que te chama de gordinho, é a tia que fala que você não se veste como menininha, enfim, são todos esses bullying que em geral dão na família, os priminhos da mesma idade, o mais velho e tal. Depois receber e fazer provocações também na escola, né? Então é isso, do Palmeiras e do Corinthians, por exemplo, é um tema muito de algo que pode rolar na escola, né? E aí tudo depende de como você vai lidar com isso. A mesma coisa é receber e dar elogios, né? Outro tema, outra habilidade tão importante para a competência. E se você não desenvolve a habilidade, na hora de implementar a habilidade, que é a competência, isso se torna muito difícil. Além disso,
a gente vai falar também da assertividade, de argumentar de forma assertiva. E ontem mesmo eu falava com o Marcelo, que é professor do curso nosso de TCC, nosso curso de atualização de TCC, e que é o professor que vai dar a segunda aula agora, dia 20 de abril, e a gente estava falando sobre assertividade e agressividade, né? E o quanto que ser agressivo até um tanto é importante, e o quanto que ser assertivo é lido como agressividade. Ontem aconteceu uma situação comigo, assim, eu fui entrar no prédio que eu trabalho, e o cara perguntou qual era, eu tenho o cartão, então eu fui passar o cartão, mas o cara perguntou qual era o bloco que eu ia atender. E eu falei para ele que eu não tinha certeza se era 1207, 1209, mas eu já ia pegando meu celular para confirmar. E aí o cara falou, cara, como assim você não tem certeza? Né? Você trabalha aqui ou você veio fazer alguma outra coisa? Enfim, claro que tem um contexto por trás, o prédio foi roubado e tudo mais, mas o cara foi extremamente grosseiro, né? Então, como você conseguir implementar uma resposta assertiva, né? Mas também não ficar com a sensação de que você não se defendeu, de que você foi maltratado e tudo mais. Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente vai aprendendo no fim da infância e no início da adolescência. E, por fim, manter tópicos, saber puxar e manter tópicos populares nos grupos sociais que a gente vive. Então, veja, isso tudo aqui faz parte do assunto competência social versus habilidades puramente sociais, né? Só vamos falar de habilidade ou vamos falar de competência? Então, quando a gente fala de competência, a gente precisa levar em conta o ambiente, o contexto e aonde que as falhas estão acontecendo e por que elas estão acontecendo, tá? Bom, agradecendo todo mundo que está aqui mais uma vez, Fegs, que acabou de entrar, minha aluna querida de Recife. E agora eu vou falar um pouquinho mais rápido. Quem mais está aqui? A Aline, a Bia, um monte de gente entrando pelo Insta também. E agora eu vou falar alguns passos essenciais para a gente desenvolver competência social em crianças e adolescentes, tá? Então eu quero saber se vocês estão aí comigo, se está todo mundo ouvindo. Vou fazer aqui uma mini pausa para ver para vocês responderem se vocês estão aqui comigo, e aí a gente embarca. Enquanto vocês vão respondendo, eu queria reforçar mais uma vez, a gente abriu de novo o nosso curso de reabilitação infantil, né, com a pós-doc, doutora e pós-doc Bruna Trevisan, do Mackenzie, especializada por muitos e muitos anos trabalhando com dislexia. A gente também tem a mestre Daisy, que acabou de lançar o Pay Attention agora não sei se foi pela Vetor, se eu não estou enganado, ou pela OGREF, mas de qualquer jeito, ela dá aula de TDAH, e o Pay Attention é um treinamento para TDAH. E tem o Tiago Guzmão, que é um parceiraço meu, um amigo querido, doutor Tiago Guzmão, que dá aula sobre reabilitação infantil da LEA, né, da lesão encefálica adquirida, e ele fala muito sobre as bases da avaliação e da intervenção integrada. Então, quem tiver interesse em conhecer nosso curso, é só entrar no nosso site, tá? É b-education. E aí, lá dentro, vocês vão ver que tem 2 cursos atualmente. Tem o curso de TCC, que é aquele que eu dou de atualização, e tem esse também de atualização em Rehab. A gente tem outros que vão acontecer agora em 2018, mas são novidades. Alguns aconteceram no ano passado, outros são totalmente novidades e que vão vir por aqui. E quem estiver aqui no Face, pode clicar no link que eu coloquei lá em cima, tá bom? Deixa eu ver as mensagenzinhas de quem está aqui, beleza? A Cíntia falou que só chegou agora. Cíntia, sempre está gravado e no meu YouTube, tá? Então pode ir para lá pegar. Beleza, a Denise está com a caneta na mão para anotar. A Renata falou que a Bruna Trevisan é uma amiga querida. A Renata vai comigo esse ano coordenar um cursaço aqui na nossa empresa, mas eu só vou contar mais para frente. Por enquanto, eu tenho que guardar segredo. Mas eu estou muito empolgado de trabalhar com ela. Ano passado foi um sonho já. O pessoal do Mackenzie é um povo de outro universo, né? O pessoal muito do bem.
Bom, enfim, vamos lá? Vamos pegar então agora, e aí o pessoal que está aqui no Insta, todo mundo dando like também, vamos fazer aquela última compartilhada, todo mundo que ainda não compartilhou e que não marcou os amiguinhos, chamem, porque agora a gente vai falar quais são os principais temas para fazer instrução e apoiar os pacientes que têm uma competência social reduzida, tá? Então vamos lá. Tema número 1, gente, e aí eu vou fazer uma live só sobre isso em breve, tá? Mas já quero introduzir esse tema, porque eu já falei em live e nunca fiz uma live sobre isso. Como que é que eles traduzem para o português? Treinamento de pares. Pronto, estava tentando procurar o nome mais chique, mas é peer training, tá? Então, número 1, vou anotando junto com vocês. Treinamento de pares. E aqui, especificamente, o treinamento de pares que eu quero dizer para vocês é o treinamento de pares com pares mais competentes, tá? Mais competentes em quê, Thiago? Em comunicação social, no caso, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Possivelmente, aqueles pares que a gente tem, que a gente conhece, que já são amigos do nosso paciente, ou que estão próximos do nosso paciente, a gente vai fazer um treinamento, tá? Então, colegas, pares, a gente diz colegas do mesmo nível, amiguinhos, irmãos, familiares, para ajudar eles a não interpretarem tão mal os momentos de erros sociais, não reagir tão punitivamente quando eles cometerem gafes, quando eles quebrarem as coisas, quando eles não souberem se portar, quando eles forem chatos, para eles se tornarem mais compreensivos e entenderem também comportamentos que são embaraçosos, comportamentos, enfim, desafiantes. O peer training, o treinamento de pares, eu vou fazer uma live sobre aceitação de pares, treinamento de pares e desenvolvimento de amizades, tá? Você vê como a reabilitação, ela é linda, ela tem uma amplitude de trabalho, né? E isso são coisas que eu trabalhei muito tempo com pacientes com lesão ou com pacientes com transtornos do desenvolvimento. Então, quando eu penso nos meus pacientes mais neurológicos, entre aspas, né? Eu vou para a ponta mais difícil da reabilitação, né? Então, às vezes, fica mais fácil quando eu penso nos meus psiquiátricos. Então, também, às vezes, eu entendo por que a turma da psiquiatria pensa tanto em habilidades e não em competência. Porque quando eu penso em habilidades e eu vou para a vida real de um paciente neurológico, eu sei que não vai funcionar tão fácil. Porque ele não tem as habilidades básicas para implementar no dia a dia dele, né? Então, eu preciso pensar em algo a mais, que é o ambiente. E aí, sim, a competência social faz todo sentido. Então, esses pacientes, em geral, eles são mais impulsivos, eles têm fracassos, eles não conseguem iniciar tarefas, eles leem pistas sociais de maneira errada. Então, a gente precisa treinar colegas, familiares e a escola para a gente poder ter um sucesso social que funcione, tá? Vamos para o 2? 2. A gente precisa descobrir quais são as habilidades sociais que realmente importam para cada contexto. Tá? Então, não adianta a gente treinar um robozinho para tudo. Então, um menino que seja ultra educado na escola e ultra educado em casa. Não. Ele tem que saber, é o que eu sempre falo em reabilitação, a gente tem crianças, não sacos de batata. Uma escola também que seja extremamente conteudista e que não permita teu filho se expressar e ser criança, possivelmente no teu filho com prejuízos importantes, não seja a escola excelente para ele, né? Então, descobrir qual é o ambiente e quais habilidades para cada ambiente é extremamente importante. Isso, o 2, então, poderia ser chamado de análise funcional. Tá? Estou falando de análise funcional. 3, criação de roteiros, tá? Então, vamos lá, 3. Então, 2, análise funcional, 3, roteiros. Vamos lá. O que eu estou chamando de roteiros ou scripts, tá? Uma coisa muito importante em reabilitação de função executiva, não sei quantas pessoas aqui
já fizeram o meu curso intensivo de reabilitação neuropsicológica. Ano passado eu fiz 3, 4 vezes esse curso pelo Brasil, foi um baita prazer fazer esse curso. Inclusive a Stephanie está falando assim, fala um pouquinho de treinamento de habilidades sociais com criança. Tô falando já, para mim já tô falando a mais até, tô falando assim de competência social, que é algo mais complexo, tá? Que é conseguir ver aonde que a habilidade social encaixa na vida do paciente. Mas talvez um dia eu possa fazer uma live bem específico de treino de algumas coisas de habilidades sociais, tipo treino de assertividade. Talvez a gente possa se organizar, tá, Stephanie? E aí eu faço uma coisinha um pouquinho mais profunda num tema só. Mas ano passado, eu fiz esse curso pelo Brasil em alguns momentos. Esse ano eu não sei se eu vou conseguir fazer, Paula, porque são 4 dias e tá muito pesado para mim pós o acidente que eu tive, então eu estou tentando me resguardar um pouquinho. Mas lá no curso, eu falo que treino de funções executivas tem tudo a ver com criação de scripts, de roteiros, tá? É por aí que a gente se organiza com os nossos pacientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear a situação e aí começar a construir com o paciente o roteirinho, o script para aquela situação, né? Então, por exemplo, a professora manda todo mundo copiar e eu me irrito. Como eu tenho que reagir? Meus amigos me chamam de bobo porque eu vou mal no jogo. Como eu tenho que reagir? Eu chego em casa e a minha empregada reclama para mim que eu sou preguiçoso. Como eu tenho que me posicionar, né? Eu vou jogar bola, eu sou sempre o último escolhido. Como eu tenho que reagir? Enfim. E aí a gente pode ir criando esses roteiros e gravando em áudio, em vídeo, ou anotando com esse paciente e principalmente negociando com ele. Porque se for top-down, se for da gente para ele, não vai funcionar, tá? Mas a gente vai construindo esse roteirinho para ele ir se adequando e falando, bom, beleza, é por aqui que eu vou seguir meu trabalho, é por aqui que eu tenho que agir, né? É um pouco mesmo um script de funcionamento para cada situação específica que a criança for vivendo. Então, de novo, não existe reabilitação, treinamento e terapia genérica. Cada caso é um caso e você vai ter que desenhar o caso individualmente, né, com cada paciente. 4. A prática tem que ser sensível ao contexto. A gente já falou isso várias vezes, de que o contexto é extremamente importante e que ele tem que ser específico, né? E que para ele funcionar, as consequências têm que ser naturais e lógicas, isso é muito importante. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Você chega lá e cria com o professor do teu aluno um esqueminha assim, toda vez que teu aluno fizer tal comportamento, você dá um adesivinho para ele. Ou toda vez que seu aluno fizer tal comportamento, você bate palma para ele. Possivelmente isso não funcione, né? Possivelmente isso seja muito forçado, né? Ou então o professor pôr o aluno forçadamente sentado com outro amigo que ele não conhece, não é amigo. Então, desenhar uma intervenção que funcione tem que ser desenhar uma intervenção que seja sensível ao contexto, natural e lógica. Tá? Isso é muito a cara do Will Vissaker, que é um dos autores que eu mais gosto, e ele falava isso em vários momentos da literatura dele. Se a gente não olhar para o natural, para a vida real do paciente, e adequar ele a essa vida real, possivelmente a gente vai estar forçando situações que não funcionarão, né? Então, o nosso paciente, possivelmente, ele só quer estar adequado que nem o colega dele. Né? Ele vai precisar de um reforço maior? Sim, mas o reforço tem que ser dentro do esperado. Tá? 5. Coach situacional, tá? Ou treinamento situacional. O que é um treinamento situacional? É como se a gente fizesse um roleplay com o nosso paciente.
tá? Então, a gente vai prevenir com ele e prever situações que possivelmente aconteçam em breve. E por isso esse paciente precisa estar preparado para que essas situações ocorram. Então, olha, você vai agir assim com o seu amigo, possivelmente seu amigo vai se sentir assim, e possivelmente você tenha que agir dessa outra maneira, ou daquela outra maneira, ou daquela outra maneira. Tá? Então é muito importante no coaching situacional a gente fazer situações de roleplay e de planejamento do que pode acontecer com os nossos pacientes, tá bom? Deixa eu só dar um comentário aqui para a turma que está no Instagram. O Instagram vai se desconectar em 5 segundos. Venham para o Facebook que está rolando. Beleza, pronto, a turma já se desconectou. O problema é que o Insta, ele só permite 1 hora de live. E a gente aqui pode fazer um pouquinho mais, tá? Vou falar os outros 4 e aí a gente discute mais um pouco, perguntas e tudo mais. 6, formação, percepção social, né? Então, é muito importante, agora tem vários nomes isso, né? Alfabeto emocional, alfabetização emocional, treino de habilidades socioemocionais, enfim. Mas o grande negócio é que a gente precisa ensinar o nosso paciente a ler as habilidades emocionais, a expressão emocional e social da pessoa que está no dia a dia com ele e também dos comportamentos, né? Então, para os pacientes que têm pouco comprometimento social, e cognitivo, a gente pode ensinar eles de uma maneira mais simples, né? Do tipo, olha, raiva é isso, alegria é isso, medo é isso, enfim, quando a pessoa tem raiva, ela se comporta assim, quando a pessoa tem alegria, ela se comporta assim, enfim, dando dicas, né? E ensinando essa leitura. Quando a gente está com um paciente que tem muitas dificuldades sociais e dificuldades cognitivas, a gente pode ensinar esse paciente de uma forma um pouco mais complexa e ensinar ele, inclusive, a dizer: olha, eu tenho dificuldades, olha, eu não consigo compreender tão bem o que você está falando, deixa eu repetir para você, para eu ter certeza que eu entendi realmente o que você falou, né? Então, isso funcionaria muito bem também para ajudar a aumentar a percepção social do nosso paciente. 7, vamos lá. Treinamento de automonitoramento, né? O que é treinamento de automonitoramento? Então, muitos pacientes têm muita dificuldade de se perceber durante situações sociais. E eles têm dificuldade de se perceber um monte de coisas, principalmente o estresse que eles vivem durante uma situação social, né? Então, muitos pacientes não se envolvem em situações sociais por terem ou por sentirem muito estresse, muita cobrança social, enfim, uma série de situações por conta dessa cobrança social. Esses pacientes, então, não se envolvem nas situações, se afastam, se esquivam, fogem, enfim. Então, é muito importante ensinar esses pacientes a começarem a monitorar a própria percepção deles sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre os sentimentos que eles estão tendo. Para que, se eles viverem muito isso em situações sociais, a gente faça treinamento para eles conseguirem terem uma maior adequação dessas sensações durante a exposição nas situações sociais. Beleza, estamos quase terminando. Falta mais 2. Vamos lá. 8. Orientação na resolução das situações, né? Então, o que acontece é que a gente tem, eu já falei aqui que resolução de problemas, já falei isso em várias lives aqui, é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em função executiva fria, para resolver situações do dia a dia, né? O que acontece é que situações sociais também envolvem resolução de problemas, e são extremamente complexas as situações de problemas sociais, né? A gente tem vários métodos de resolução de problemas, né? Mas talvez o método mais simples, que eu já falei aqui algumas vezes, é o PPP, né? O PPP nada mais é do que para, pensa e prossegue. O PPP diz que a gente tem que para o que eu estava fazendo aqui. Então,
qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Então, assim, vim aqui para falar para a professora que não entendia a matéria, né? No meio do caminho, meus amigos me zoaram. O que eu faço? Vou para a briga com eles, perco o controle, me estresso, ou falo com a professora que era meu objetivo? Então, qual é a minha meta? Pensa, quais são os passos que eu devo seguir? Tá, então eu tenho que falar com a professora, eu já vim até aqui, agora eu tenho que ignorar os caras, falar com a professora, pedir ajuda, voltar para a carteira e continuar estudando. E o P final prossegue, vai lá e faz o que tem que fazer. Então, esse é o formato do PPP. Né? Então, isso é ensinar resolução de problemas para os nossos pacientes, porque isso também ajuda eles a terem maior competência social. Tá? E, por fim, alguns pacientes específicos, principalmente aqueles mais graves, aqueles pacientes que têm dificuldades mais complexas de competência social, eles vão precisar também não só de uma intervenção na escola, uma intervenção em casa, uma intervenção de reabilitação neuropsicológica infantil, mas eles também vão precisar desenvolver autoeficácia, autocontrole, autoestima. Então, é importante que a gente tenha um espaço no processo do treino de competências sociais que seja para o desenvolvimento psicológico do nosso paciente, para a gente ajudar ele a adequar a identidade dele, para que ele crie uma autoestima adequada, para que ele possa, inclusive, empregar as habilidades que a gente está propondo para ele, tá? Então, competência social, gente, no fundo, é a aplicação de todas as habilidades sociais em ambientes sociais específicos. Cada ambiente exige coisas específicas, habilidades específicas, manejos específicos, e isso a gente precisa adequar e avaliar através de uma análise funcional, trazer a equipe, mas trazer os colegas, trazer a escola, trazer todo mundo para dentro desse manejo e usar uma série de estratégias complementares para desenvolver a autoestima, as forças pessoais, quebrar as barreiras ambientais e transformar isso em facilitadores para os nossos pacientes, tá? Era isso que eu queria falar inicialmente sobre competência social, acho que foi bem longo. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui disponível para tentar discuti-las. E eu vou fazer também uma live sobre aceitação de pares, treinamento de pares e construção de amizades, que eu acho que são outras habilidades extremamente importantes a serem desenvolvidas no processo de reabilitação neuropsicológica infantil. Falando nisso, enquanto vocês vão pondo as perguntas aqui, mais uma vez convidar vocês para conhecer o nosso curso de reabilitação neuropsicológica infantil. Esse curso ele tem duração de 4 meses, né? São 3 aulas, então são 3 meses de aula, mais 1 mês a mais para vocês poderem assistir. Vocês podem assistir as aulas 24 horas por dia. Cada aula tem 6 horas. Nesses 4 meses, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. São 3 módulos. Um módulo de reabilitação de lesão encefálica na infância, um módulo de TDAH e um módulo de dislexia. Eu estou super empolgado de poder trazer esse curso de novo. Do ano passado, esse foi um dos mais vendidos, mais requisitados, mais pedidos, mais solicitados. A galera curtiu muito, porque os profissionais são um doutor, uma pós-doutora e uma mestre, que inclusive acaba de lançar um dos melhores, acho que é o único treino atencional que a gente tem no Brasil validado para psicólogos, que é o Pay Attention. Então é uma equipe muito boa, fico muito feliz de poder oferecer. E eu dou uma aula bônus de 2 horas sobre a base e os preceitos fundamentais da reabilitação neuropsicológica integrativa na infância. Faço uma grande homenagem ao Will Vissaker, que é um continuador do trabalho do Luria, tá? Então, vocês estão todas convidadas a participar do curso. O curso está com 25% de desconto, então corram, porque depois muda a faixa de preço e aí fica mais difícil pegar esse desconto, que eu acho que está super legal.
tá? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, eu sou super disponível por aqui, ou entrem direto no site bee-education.com. O nome Beeducation, eu preciso fazer uma live para contar sobre esse nome, mas o nome porque a gente está construindo uma plataforma onde os melhores vão estar ali dando aula para vocês e vocês construindo também o currículo de vocês como profissionais. Então, é um lugar de autoeducação e construção da nossa carreira enquanto profissionais da área da saúde e da educação. Em breve eu vou contando mais, a gente ainda está dando os primeiros passos com essa plataforma e trazendo muita gente boa para trabalhar com a gente. Tá bom? Agradeço a Ivete, que falou que foi esclarecedor, sempre agrega algo, a Ana, a Juliana, que acabou de chegar e depois vai ver tudo, a Rose, que falou que a aula foi top, a Paula, que pediu para colocar os 8 tópicos no Face, eu coloco os 9, inclusive vou fazer um texto sobre isso e vou colocar. Fabi, que está sempre aqui, agradecendo, valeu, Fabi, a Claudinha Campos, obrigado. Semana que vem... Oi, Erika, sim, fono, esse é um curso aberto para fonos, físios, TOs, psicólogos. A REAB é realmente uma área que a gente precisa ter todos os conhecimentos possíveis, tá? O Payattention em si, eu não tenho certeza se a ferramenta é liberada para todo mundo. Inclusive, deixa eu dar uma zapeada nisso agora. Se o Payattention é liberado. Calma aí, fica aí. Vamos já descobrir essa informação, porque é uma pergunta muito boa. E eu quero saber se ele é liberado para todo mundo. Cadê? Achei aqui uma coisa, mas não achei. Não sei se a Daisy está por aqui. Deixa eu marcar a Daisy também. Quem sabe ela não responde essa pergunta para a gente. @Daisy, que é a própria professora, né? E aí eu não falo bobagem. Mas, de qualquer jeito, eu vou tentar descobrir e já falo para vocês por aqui, pelo Face, e faço uma pergunta para a Daisy e respondo. De qualquer jeito, é isso. Eu vou ver se eu consigo descobrir essa informação sobre o Payattention. Agradeço a todo mundo que está participando. Entrem no YouTube, entrem no meu thiagoribeiro.com.br, participe do Facebook, e é sempre uma alegria muito grande ter vocês por aqui. Tá bom, gente? Vou deixar salvo. Muito obrigado. Um grande abraço e valeu muito. Deixa eu aproveitar aqui. Não fala. Olha, eu estou vendo aqui, só para falar, que ele está dizendo que o contexto recomendado é clínico, educacional e neuropsicológico. Você sendo fono, você já tem a especialização de neuropsicologia pelo teu conselho, tá? Então, a minha dica é dar uma ligadinha direto para quem vende o Payattention e perguntar se você pode comprar, tá? Acredito que possivelmente sim, mas isso é pura lógica de quem está pensando em voz alta, tá bom? Acho que vale a pena você ligar e descobrir, tá bom? Beleza, gente, agora sim, um grande abraço, beijos, boa noite, tchau!